Foi de mim mesmo para bagaceira. Pai do Senhor, queridos, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus habite em vossos corações. Estamos aqui nessa madrugada para glorificar a Deus. Mais uma vez recebendo o Pai, professor, reverendo, gratulador, reverendo pastor Napoleão Falcão. Pastor Falcão hoje deu uma aula. Pastor, o senhor é demais, hein? Que é isso? O senhor na escatologia. O senhor falou hoje lá das... Como é que o senhor falou lá? Vai lá, pastor? É, tô engraçado. Você gosta Não, de... é engraçado. Você gosta. Ele gosta que fala, Vanderlei. Ei, Vanderlei. É verdade. Ajeitar a cabeleira aqui. Glórias a Jesus. Já tá aí. Pô, tá. Do pastor. Pô, já tá aí. Pode ir lá, pastor. Oxe, olha o tanto de gente já. É mesmo, rapaz. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pai do Senhor, queridos, Fernando Silva Matias, Maria Salvadora. Pai do Senhor aos queridos que estão entrando. Hoje vamos falar sobre tipologia bíblica no tabernáculo. Deus abençoe o William Charles. Deus abençoe Iago Silvério. Tava com saudade do senhor, hein, pastor? Tá com saudade de mim, não? Tava. Saudade é palavra doce que traduz tanto amargor. Saudade é como se fosse espinho cheirando a flor. Que é isso? Flávio Joséfo? Lá o José. Esse. Meu Deus, é muito. Ó, pastor Napoleão. Manda um abraço pro pastor Renato Reis, pastor. Abraço, pastor Renato Reis. Um abraço você e na sua família. Um guerreiro. Guerreiro. Deus abençoe, queridos. Vai compartilhando aí, marca os seus amigos para ouvir uma aula do pastor reverendo Napoleão Falcão. Pastor, estou me perguntando muito sobre questão de contato para agendas. O que eu faço depois? Coloca o número do senhor ou da pastora Virgínia? Coloca o meu. Tá bom, então. Viu? Então pode passar o número do Pode senhor que eles estão passar o pedindo. número, vai ser um prazer. Muita gente está pedindo. Prazer, pastor Romero. Amém. E muito obrigado, viu, pela sua intermediação, né? Pastor Napoleão, o melhor do senhor estar na minha casa é eu servi-lo. As tuas muitas letras te fazem delirar. Eu fico tão delirado perto do senhor que eu estou com vontade de correr aqui para o senhor estar em casa. Já está com 100 pessoas. Tem 100 pessoas já. Já tem 100 pessoas. O povo está tudo compartilhando. Paulinho, compartilha aí para o povo de Rio Claro. Saudações, sou de Lourenço da Mata, Pernambuco. Conhece, pastor? Conheço. Kelly Cristina, Deus abençoe. Da Mata. Glórias a Jesus. Ruth de Oliveira. Já almocei com o pastor Napoleão Falcão em Americana. Americana. Não tem um aqui, pastor, que não gosta do senhor. Graças a Deus. Você sabia disso, pastor? Olha, esse é o maior legado que um ser humano pode ter nessa vida. Sabia? É não ser temido, mas ser querido. Não tem um aí que não gosta do senhor. Você sabia disso, pastor? Não é verdade, pastor Vanderlei? Verdade. Não tem um aqui, ó. Estou com mais de 120 pessoas, agora vai dar 11 horas e... Amém. Glória a Deus. Débora Ferreira, Penha, Santa Catarina. Coisou, Vanderlei? No Face e na página? Glórias a Deus. Queixada, Ceará. Conhece, pastor? Não, Queixada eu não conheço. Quixada. Quixadá. Quixadá. Quixadá, sim. Quixadá. Compartilhado. Ariquemes, Rondônia, né? Preguei lá o ano passado. O William Charles vem para Guaratinguetá. Pedrão, Deus abençoe. O ano que vem estamos aí. Eu estou fechado no carnaval o ano que vem lá. Aonde? Em Guaratinguetá. Guaratinguetá. Referência. Fala com o povo aí, pastor. Queridos irmãos, nós estamos, eu e o Vanderlei, nosso companheiro, estamos tendo o prazer e o privilégio de voltar outra vez aqui à casa do pastor Romieri, a pastora Débora, sua esposa. Tivemos um culto maravilhoso aqui na Assembleia de Deus em Barueri. Na Santana de Paraíba. Santana, É. ali é Santana. É Campo Santana. Pastor Cláudio. Santana, pastor Cláudio, Ministério de Madureira. Foi um culto Pessoa maravilhosa, né, pastor? Povo bom, povo amigo. Saudações ao pastor Cláudio, muito obrigado. Pastor Israel, pessoas maravilhosas, né, que tem por nós muito carinho. E eu quero me prevalecer dessa oportunidade para cumprimentar todos os que estão aqui inseridos dentro do contexto dessa live,
que são amigos do pastor Ranieri, Obrigado. têm por ele estima, oram por ele. Então, eu quero me associar a vocês Glória a Deus. nesse pleito de amor, de consideração, de estima que vocês têm pelo pastor Ranieri Carvalho. Quero também cumprimentar meu amigo pastor Pisaia Vanderlei, sua esposa, nossa querida irmã Leide, seus filhos, a família que vive em torno do Evangelho. E agradecer a Deus por estar aqui neste lar. Aqui não é uma casa, é um lar, que a palavra lá é latina, lareira, que significa aquecimento. Então, lar é um lugar de aquecimento, um lugar de amor, um lugar de respeito. E a gente tem muita alegria em voltar ao lar do pastor Ranieri e da pastora Débora, né? São um casal de pessoas muito queridos, tem 3 filhos lindos, 3 filhas, e Deus tem abençoado muito a agenda dele. Ele tem cooperado com a obra de Deus no Brasil e no mundo, na sua juventude, né? O pastor Ranieri é um jovem pastor a quem Deus tem confiado grandes responsabilidades. Isso é muito importante, porque idade não é idoneidade. Vocês vão convir comigo. Há pessoas que são idosas, mas não são idôneas. Meu Deus. E há pessoas que são idôneas, mas não são idosas. Quer dizer, existem pessoas velhas de calças curtas e crianças de calças compridas. Então, são pessoas que... Então, o pastor Ranieri é um rapaz idôneo, de um senso de responsabilidade muito grande com as coisas de Deus, Obrigado. que leva a obra de Deus muito a sério, e o fundamento do seu ministério está no seu matrimônio. Ele é casado com uma dama, que é a Débora, uma pessoa muito querida, e dessa união conjugal tem 3 filhas lindas e saudáveis. Então, as oportunidades, que são poucas, não são muitas, mas as poucas vezes que nós temos tido de vir aqui ao seu lar, a gente faz isso com muita alegria e com muita gratidão, porque sabemos que eles têm por nós também muito carinho e muito respeito. Eu agradeço muito a Deus por me fazer acompanhar dessas pessoas que gostam da gente, que é o nosso bem, né, tem estima pela gente. A vida é isso aí, a vida é uma troca, uma troca de amor, de respeito, de carinho. Você me dá respeito, eu te dou carinho. Você me dá amor, eu te dou o meu respeito. E assim vai essa troca de cordialidade que deve perdurar, porque a Bíblia, ela não somente ensina o caminho da salvação, mas a Bíblia é um código de ética também. Ela ensina muito ética, ela ensina muito relacionamentos, né? Como você viver em sociedade, como você viver dentro da igreja, manter a unidade na diversidade. Isso é muito importante. Quer dizer, para você manter a unidade na diversidade, você tem que partir da seguinte premissa. Primeiro, procurar aceitar as pessoas como elas são. Porque senão você não vive com ninguém. Todo mundo tem suas fraquezas, todo mundo tem os seus defeitos, todo mundo tem os prós e os contras, todo mundo tem os altos e baixos. Voltou. É isso mesmo. Essas coisas acontecem porque são tudo coisas feitas pelos homens. Espiritual, né? E onde tem. E quanto mais quando fala das coisas de Deus, né? Espiritual. O mundo espiritual se levanta contra. Então, como nós estávamos falando. Olha lá, queria ter mais informação, ele passou na pergunta, tá vendo? Todo mundo pedindo. Pois é, eu vou passar o meu zap para os irmãos. Depois eu vou colocar, tá, pastor? Depois o pastor Ranieri vai colocar o zap para vocês falarem com a gente, vai ser muito prazeroso. Pastor, manda um abraço para o pastor Samuel Moraes, ele é seu fã. Um abraço, pastor Samuel Moraes, do senhor e na sua família. Mora aqui em Barueri também. Que Deus continue abençoando o seu ministério, abençoando a senhora, sua esposa, seus filhos, e que vocês sejam cada dia esta luz que ilumina em lugar escuro para promover a grandeza do Evangelho. Aleluia. É como diz aquele velho adágio popular. O Evangelho pregado com o nosso testemunho torna-se às vezes mais poderoso que o pregado com as nossas palavras. Muito bonito. De tal forma que nós estamos vivenciando esses momentos de muito contentamento, porque quanto mais vai se aproximando
o dia da volta de Cristo, mais felicidade se historia dentro do nosso coração, né? E nós estamos vivendo esses momentos derradeiros, esses momentos finais, em que Jesus está voltando para levar a sua igreja para a eternidade. E enquanto isso não acontece, nós temos o dever, a responsabilidade e a gratidão de sairmos, como Jesus falou, pelos valados, pelas vilas, e convocar os tristes, os amargurados de espírito, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os sãos não precisam de médico, mas doentes. Ele não veio chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Entre eles nós somos um dos tais que fomos alcançados pela sua bendita misericórdia. Muitos anos passados, tivemos o prazer de encontrar Jesus Cristo nas curvas da estrada da vida. E Ele tem tido compaixão de minha alma, tem me abençoado, tem me dado vitória, tem me dado os bons amigos para estarmos juntos. Porque um homem sem amigos não é nada nessa vida. Como nós precisamos de amigos. Até tem um livro, não sei se vocês já leram, ele tem sido um recorde de publicação. É de um americano. Ele diz assim: como fazer amigos e influenciar pessoas. Primeira coisa que você faz para fazer um amigo: provocar uma situação que ele gosta e ouvi-lo. Que as pessoas gostam de serem ouvidas. Então descubra o que é que seu amigo mais gosta. Às vezes gosta de pescaria. Provoque esse assunto. Às vezes gosta de praia. Provoque esse assunto. Às vezes eles gostam de sempre fim de semana fazer um churrasquinho. Jogar bola. Provoque o assunto que as pessoas gostam. E ouça. Tem uns que gostam de fazenda, outros gostam de chácara, outros gostam de litoral. Provoque um assunto que ele gosta, que mais ele gosta. E aí você vai ouvi-lo e ele vai se sentir bem. Como o homem sente-se bem quando ele sente que ele está sendo ouvido pelas pessoas. Interessante isso. Quando você põe os olhos nos olhos da pessoa que está falando, ele se sente valorizado, eles se sentem prestigiados, eles se sentem honrados e se sentem também estimulados. Agora, quando você fala para uma pessoa e a pessoa das costas faz meia causa, então, primeiro que isso é falta de educação. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a Bíblia não somente tem a mensagem de salvação. Não, senhor. A Bíblia tem pedagogicamente a mensagem de ensinamentos no que tange respeito ao comportamento social das pessoas. Você pode nunca ter feito uma faculdade, nunca ter frequentado, nunca ter sentado um banco de universidade. Mas isso não significa que você seja uma pessoa mal educada. Afinal de contas, andam de parelha a espiritualidade e a educação. Toda pessoa espiritual, não espiritualista, mas espiritual, obviamente ele é educado. Porque a espiritualidade, ela amortiza a força da carne. A espiritualidade, ela é um cabresto, como se bota num cavalo, que amortiza esta má educação, as respostas indevidas, as palavras grotescas, os xingamentos desnecessários, o tratamento vulgar de um irmão para com o outro, vaso, canela, essas coisas. Isso não se nomeia entre pessoas espirituais. A pessoa espiritual, ela possui um vocabulário do céu. Pai do Senhor Jesus, meu irmão. Pai do Senhor Jesus, como vai você, pastor Nery? Como vai sua família? Como vai a Débora, as crianças? Isso é muito bonito, porque é isso que os nossos pioneiros ensinaram. É perguntar como vai o irmão e a sua família. Porque atrás de cada pastor, de cada irmão, há uma família. E isso aí é uma caixa de ressonância.
Então a gente tem que procurar moldar o nosso temperamento. Você pode ser sanguíneo, mas não dá o direito de você ser agressivo com as pessoas. Você pode ser fleumático e colérico, mas também não dá o direito. Porque quem é que controla o temperamento do homem? O fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, dentro da teologia bíblica, não é Deus que dá para nós. Deus não dá o fruto. Deus dá os dons. O fruto do Espírito, nós temos que produzi-lo. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, somos nós que devemos produzir. O que é isso? Quer dizer, eu amo o pastor Ronieri, eu amo o pastor Vanderlei, na proporção que eu quiser amá-los. Deus não vai ingerir nisso aí, não. Entendi. Eu posso fechar o meu coração para o irmão, ou eu posso abrir. A Bíblia diz assim: cerrando as tuas entranhas, estará porventura o amor de Deus em ti? Então eu posso cerrar, quer dizer, fechar, ou eu posso abrir. Deus não legisla nessa causa. Essa causa é minha. Quantas vezes já sofri na vida por fechar meu coração para as pessoas? Você já sofreu por causa disso, pastor? Já. Você carregar para a sua cama, carregar para a sua noite de sono, né? Uma raiva, um sentimento ignóbil Pastor, do o próximo. senhor falando isso daí, assim, até o senhor entrando nesse mérito, só ouvindo aqui, né, aprendendo, quando aquela pessoa te faz mal, mas muito mal mesmo, e você, automaticamente, você traz algum restígio para dentro de casa, alguma retaliação. Isso é o lado humano da Sim, gente, né? porque até você ser curado, às vezes pode ser da noite para o dia, como pode ter tempo. Pode levar um tempo. Tá? Eu me lembro também, nas cartas paulinas, de apóstolo Paulo, o irmão Marcos. Ele disse: eu não quero Marcos comigo. E você vai ver que Marcos fica triste, pastor. Marcos não vai comigo. E quando ele está no final dos seus dias, ele manda chamar Marcos. Ali, o que o senhor pode dizer sobre isso, pastor? O que Paulo sentiu ali que precisava, que ele dizia assim: eu não posso matar o ministério desse rapaz, eu não posso atrapalhar a obra que Deus tem na vida dele, eu fui ingênuo, eu fechei meu coração para Marcos, quando alguém quis me apresentá-lo. O que o senhor pode dizer sobre isso? Mas é isso aí mesmo. Sim, é isso eu aí pensei mesmo. isso. Porque o apóstolo, como os demais homens, estavam conotados e delineados pelos seus limites. Sim. Né? Mesmo sendo um apóstolo de Jesus, a quem nós respeitamos e amamos, o apóstolo de São Paulo, mas ele estava no corpo do pecado. Né? E o corpo do pecado, às vezes, oferece situações que nós lá na frente, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Porque você vai até ver que ele nas cartas paulinas ele vai citar o que eu quero fazer. Quando eu quero fazer o bem, não consigo. Ele fala bem claro isso, Porque ele o deixa mal bem já claro. está aí. Então, ele está dizendo assim: eu tenho um espinho na carne. Eu já vi muitos falar sobre esse espinho de Paulo. Um fala que era mulher, outro fala que era Satanás, outro fala que eram as pessoas que ele perseguiu, que eram as lembranças, que ele não conseguia dormir direito. Você pode falar alguma coisa sobre isso, pastor Napoleão? Há uma conotação que tudo que você planta, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Poxa, aí o senhor agora foi demais. Muito obrigatório. Tudo que ele perseguiu, as pessoas perseguiu ele. Porque a lei da consciência, porque a consciência ela funciona hoje em nossa vida como tribunal secreto da nossa alma. Então, quando ele queria se exaltar, aí vinha o espinho na carne, isso feria a consciência dele. Veja os lenços e os lençóis de Estevão nos teus pés. Olha o sangue do justo caindo. Aí aquilo ali mexia com ele. Mexia, você consentiu na morte desse povo. Porque a palavra Saulo significa pequeno, no original, não. Touro selvagem. Touro selvagem. Agora, Paulo é pequeno. Pequeno. Então, Saulo era um touro selvagem, um homem desvarido, um homem que só via sangue. Não tinha medo de nada. Não. Ele tinha uma obsessão de perseguir Jesus Cristo, que não queria que fosse maior do que ele nas suas ministrações. Porque Jesus pregava, tinha retorno. Paulo pregava, não acontecia nada, pastor. Era aquela mensagem oca, aquela mensagem que falava por ali, na redondeza, mas o Evangelho de Cristo floresceu. Então, você acha que isso daí mexeu com ele também, pastor? Mexeu, porque Deus às vezes permite essas coisas para tocar no brilho das pessoas, né? Para você ver
Porque, olha, até hoje é interessante o Evangelho. Os judeus ortodoxos, eles aprenderam uma coisa. Eles aprenderam a não conjugar o verbo ser e não conjugar o verbo estar. Olha o seu filho Eduardo falando que é café. Seu No filho presente preto. do indicativo. Seu filho preto, Eduardo? Quem é? Eduardo Almeida, pessoal. O Dudu. É Dudu, meu preto. filho, Dudu. Pede pra ele compartilhar? Muito querido. Dudu, compartilha aí, Dudu. Ele tá com 206 pessoas. Dudu, amanhã é churrasco lá, né, Dudu? Convida o pastor Ronieri, rapaz. Se você não fala isso, eu não ia ficar sabendo, né, pastor? É, Só um Deus sabe. churrasquinho lá, rapaz. Aniversário dele sábado. É minha prima, Leila. Manda um abraço pra ela aí. Um abraço, Leila. Deus abençoe você e sua família, viu? Amém. Então, os judeus ortodoxos, não sei se você sabia disso, Vou saber agora. ele não conjuga o verbo ser e não conjuga o verbo estar no presente do indicativo. Não, eu não entendi. Judeus ortodoxos, ele não diz eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois. Ele tem opinião formada. Não. Está baseado naquela expressão de Moisés no deserto. Quando Deus disse, Moisés, vai a Faraó e diz-lhe que deixe meu povo sair do Egito para que me sirva. Aí Moisés, Senhor, quem sou eu? Foi o que Deus respondeu, eu sou. Eu sou. Por isso que eles não digam eu sou. Entendi. Jeová é. Entendi. Eu não sou. Jeová é. Tudo é ele. Eu não tenho. Ele é. Jeová tem. Eu não faço. Jeová faz. Eu não posso. Jeová pode. Então, o maior inimigo do homem é a ostentação do orgulho. Então, Deus feriu o orgulho de Paulo. Então, nos últimos dias da sua vida, ele celebrou isso. Amém. Ele foi ferido no seu próprio orgulho. Aquele touro selvagem foi amansado por Deus. Tornou-se um homem meigo. Traz-me a Marcos, que ele é muito útil para o ministério. Então Deus falou com ele a respeito de Marcos. Meu Deus. Na prisão marmetina, que era uma prisão úmida, como um funil e gelada, ele celebra os últimos instantes do seu ministério, reclamando a ausência dos irmãos. Ele disse, a ninguém tenho que sinceramente cuide de vosso estado. Cada um busca do que é seu e não do que é do outro. Estava faltando sociabilidade entre os irmãos. Ninguém esteve comigo nas minhas prisões. Meu Deus. Aí ele diz assim, só Lucas está comigo. Os amigos foram embora. Aí ele sentiu falta. Aí ele escreve a segunda carta a Timóteo. E diz, vem ter comigo depressa. Vem ter comigo depressa. Está acabando meus dias. Passa lá na casa de Carpo, em Troade, traz 2 elementos. A capa, que aqui está muito frio para me embrulhar, e os pergaminhos. Ele está dizendo, eu quero terminar meu dia de vida lendo e escrevendo. Ela está até de chorar, né, pastor? Era um homem pedagogicamente didático. Era um homem que gostava de ler, Uma eloquência fora do comum. gostava de se informar. Não, ele não era tão eloquente. Não? Eloquente era Paulo. E Barnabé, né? Era. Paulo era mais rústico, era mais doutrinador. Ele era tão doutrinador que os sermões dele davam sono nas pessoas. Né? Mas caía e Deus usava ele para trazer a volta, a vida de volta. De tal forma que Paulo, ele é chamado de bandeirante da fé, o paladino da esperança. Que é isso? Da onde você tirou É isso? o paladino da esperança. Sei que foi João que falou As do senhor. suas cartas apostólicas são verdadeiros sumários que contextualiza e versatiliza a nossa salvação. Meu Deus. Comparação. A carta que ele escreve aos crentes em Roma, misericórdia. Eu estou lá para comprar 16 volumes. Um comentário Você tem que sobre passar para Roma. mim para me comprar isso aí. Dá de presente para mim, pastor. 16 volumes. Gaguejou? A Bíblia diz que o menor deve ser abençoado pelo maior. Pastor, mas se Não inverta os o valores. senhor é o menor? Eu sou. Eu sou. Pastor, você sabe que tem um abaixo do menor, né? Quem é? O conservo. O conservo. Tem um o servo do servo. É, conservo. Eu, pastor Napoleão. Ó, vou dizer uma coisa pro senhor. Ó, o Yuri, Yuri. Esse é o servo do Eduardo Reis. Ah, o Yuri. Igualzinho. Sabe o que é, né? Sei. O que fica com o pastor Eduardo? Sei. Gente boa demais. Vamos estar com o pastor Eduardo Reis agora, dia 5 de maio. Vai ser uma benção.
ser uma bênção. Ó, vai ser em Balneário, né, pastor? Balneário. Amigos, já quero aproveitar você ir para a Superclasse, lá do pastor Eduardo Reis, pastor Reverendo Napoleão vai estar lá. Superclasse. Na Superclasse de líderes, ali em Balneário. Se você quiser mais informações, entra na página do pastor Eduardo Reis, ou Instagram dele, Eduardo Reis, você vai ver lá. Dá tempo de se inscrever ainda. Eu creio eu que era vagas limitadas, você vai ter só mestres, né? Então, eu acho que está muito procurado. Então, queridos, deixa eu dizer para vocês. O senhor falando isso aí, pastor Napoleão, imagina eu recebendo o pastor Napoleão na minha casa. Se você olhar pela ótica humana, é que o senhor é muito humilde, muito simples, eu sei que o senhor vai entender isso que eu vou falar. Nunca imaginaria que o pastor Napoleão viria na minha casa. Já veio muitas vezes na minha casa. Já algumas vezes estivemos juntos. Coisa que o próprio Deus marca. Conheci o pastor Napoleão quando o pastor Napoleão orou por mim na garagem da minha casa. Eu dobrei o joelho e falei, pastor, ora por mim, pastor. Abençoa a minha vida. Você lembra disso aí, pastor? Lembro. O senhor veio de Mauá. Lembro. Aí você só passou, nem subiu, né? O senhor já passou, me deu um abraço. E o senhor voltou para o hotel, você tinha que viajar já no outro dia. E já saiu correndo. E o que me chamou a atenção, pastor, que Paulo, ele não desiste do seu ministério, mesmo com a perseguição iminente em cima dele, pastor. Pastor, você acha que ele quis desistir em algum momento? Eu acho que não, porque Cristo estava gerado dentro dele. E quando Jesus é gerado dentro de um homem, é muito difícil ele abdicar isso para negar a sua confissão. Então, a ponto dele dizer, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Então, a geração de Cristo estava dentro do apostolado de Paulo. Então, ele passou 14 episódios na vida. Teve um momento na vida dele que desceram ele pelo um cesto, com uma conspiração. Sim. De 40 homens. Em Damasco ele levou uma sua. Meu Deus. Em Jerusalém, as portas do santuário foi fechada. Tiago não deixou ele entrar em Jerusalém. Colocaram ele de volta, ele voltou novamente para o deserto. Para ficar mais 14 anos na Arábia. Quem buscou ele foi Barnabé, pastor? Barnabé foi um companheiro. Meu Deus. Barnabé. Precisamos de um Barnabé? Se fala muito em Paulo, mas se esquece Barnabé. Mas Paulo só foi Paulo por causa de Barnabé. Então todo mundo precisa de um Barnabé? Todo mundo Pastor, precisa. quem foi que acreditou no senhor como Barnabé? Acreditou em Paulo? Pastor Gesiel Nunes Gomes. Olha, tá vendo? Ele foi o meu Barnabé, foi quem me ajudou. Sabe quem foi meu Barnabé, pastor? Sim. Doutor Davi Salles, que era seu amigo. Davi Salles, meu grande amigo. Me levantou a pastorado, me deu igreja para ser pastor. É o alfaiate que cozeu a nossa primeira roupa espiritual. Eita, aleluia. Tenho saudade dele, viu, pastor? Sentimentos de gratidão. Saudoso por pastor você, Davi. Porque ninguém é nada sozinho. Você só é alguma coisa à sombra de outra pessoa. Arrumou muita briga por causa de mim, Vanderlei. Não tinha padrinho, não tinha ninguém. Ele dizia, eu vou levantar esse menino a pastor. E todo mundo dizia, mas é um menino. Assim o espinho na carne de Paulo. Na minha concepção, irmão, são assuntos na Bíblia que Deus abre. Tem assuntos que Deus abre uma porta. Tem outros que ele só permite que vejamos pelo buraco da fechadura. Esse é um. Então, nas minhas convicções, o espinho que Paulo tem na cara é um espinho de consciência. Pelo consentimento na morte de um justo chamado Estevão. Meu Deus. E aqui eles bofeteavam, porque a consciência é o tribunal da alma. Meu Deus. É como se dentro de nós tivesse um homem escrevendo as nossas ações diárias. Ninguém escapa da consciência, a não ser quando ela é cauterizada. Porque quando é adormecida ou cauterizada, aí a luz vermelha não acende mais. Entendi, pastor. Mas enquanto ela for sensível, então todas as coisas que venham a ferir o Espírito Santo, ferir a palavra, a consciência desperta, uma voz gritante dentro de nós. Meu Deus. Então Paulo tinha este grito na consciência, quando ele queria se exaltar Deus fazia o grito sair de dentro para fora. o grito sair de dentro para fora. Quem é você, rapaz? Entendi. Você só está aqui pela misericórdia minha. Meu Deus. Lembre-se das pessoas que você entrava dentro das casas e puxava as pessoas. Você era um assassino em potencial. Então se arrepia, né? Você gostava de sangue, de ver sangue descer. Ui. Né? E agora eu te chamei, me revelei a você no caminho de Damasco. Meu Deus. Te fiz um apóstolo, te dei a revelação da minha palavra.
Se você tivesse de gloriar, glorie-se na cruz, não em você mesmo. Pastor, o senhor falando isso daí, ó, o pastor Rodrigo Teodoro tá mandando um abraço, aquele que estava lá com nós, o grandão, lá na igreja, Sim, outro para ele. Amém. junto com a esposa lá. Então, o pastor Napoleão, sobre a tipologia bíblica no tabernáculo, isso aí... Você sabe, né, Ronieri, que Jesus Cristo é o centro gravitacional Como que é essa de palavra? todas as profecias bíblicas. Gravitacional. Gravita, toda palavra gravita ou converge para Cristo. Compartilha aí, amigos. Toda palavra converte para Cristo. Gênesis 3,15. Pois da semente da mulher, começa tudo por ali. Meu Deus. Né? Aí vai até Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, que lá em Apocalipse. Então você vê Jesus, o deslumbro de Jesus Cristo em toda a Bíblia. Por exemplo, à luz da tipologia bíblica, Jesus estava na frisura do boi, na tripa, Agora no redenho, Meu Deus. no fígado e na expiação do sangue. Aí, meu Deus. O tabernáculo Compartilhar? ele tinha quatro estacas para da sustentação. Aquela estaca lateral que era de madeira de cipreste, né? Havia uma estaca enfiada no chão. Em cima, no topo da estaca, havia um capitel de prata. Essa estaca, para dar sustentação à tenda, ao tabernáculo, ela era amarrada numa corda torcida de pele de cabra. Que é isso? Ela vinha de lá de cima do capitel e vinha até amarrada numa vega de bronze. Meu Jesus amado. Quer dizer, ali estava Jesus Cristo que os judeus não viram. Meu Deus, tá de chorar, pastor. Eles não viram, porque eles andavam pela sombra, nós andamos por fé. Então, a estaca de madeira identifica a natureza humana de Cristo. O Verbo se fez carne. Meu Deus. O capitel de prata na Bíblia está relacionado com o preço da redenção. 30 moedas de prata. Uma corda torcida de pele de cabra é o sofrimento de Jesus Cristo na via dolorosa. Nossa, agora o senhor foi profundo. Torcida. Era amarrada numa verga de bronze para dar sustentação à tenda ao tabernáculo. Essa verga de bronze simboliza o juízo, porque bronze na Bíblia é juízo. O juízo de Pilatos a Cristo. Ele foi julgado e condenado. Ele não foi absolvido. E essa estaca de bronze, 50% era para dentro da terra e 50% era visível. Então esses dois tópicos falam da morte Da vida. e da ressurreição. Meu Deus. Então está todo Jesus, todo o evangelho numa estaca que os judeus não viram. A natureza humana, o resgate, o sofrimento, a morte e a ressurreição. Então isso é a tipologia bíblica do tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 compartimentos, como todos nós sabemos. O átrio, onde era oferecida as oferendas no altar de bronze, onde tinha uma pia para lavar as mãos, confeccionada com o espelho das mulheres. Quer dizer, quando o sumo sacerdote ia lavar as mãos, a primeira coisa que ele via era o rosto. Porque a água resplandecia no espelho. Meu Deus do céu. O espelho é a voz da verdade. O espelho mostra-nos o rosto que jamais vimos. Ninguém consegue ver o seu rosto, a não ser com o auxílio do espelho. O espelho revela 3 coisas para nós: o nosso caráter, os nossos defeitos e a imagem de Deus em nós. Meu Deus. Então, quando o sacerdote chegava ali, que lavava as mãos, ele via o seu rosto. Lembre-se que era todo o aparato ele tinha. Era no dia do Yom Kippur, que era a festa do perdão. Sim. Todo aparatado, porém os seus pés descalços. Deus queria trazer a lembrança de Arão. Tu és o meu representante legal. Tu és o meu sacerdote. Mas nunca se esqueças que tu és homem, que teus pés ainda estão pisando nesta terra. Meu Deus. Como homem, tu és limitado. Então ele tinha que percorrer esses 3 departamentos: o átrio,
o Santo e o Santíssimo, que significa no átrio Jesus é o caminho, no Santo Jesus é a verdade e no Santíssimo Jesus é a vida. Meu Deus! Aleluia. Caminho, verdade e vida. Caminho, Verdade e vida. e vida. Santo, átrio, santo e santíssimo. Então no átrio Jesus é o caminho a ser percorrido. No santo ele é a verdade revelada por Deus. E no santíssimo ele é a vida em potencial, incondicionalizado. Pede para o povo compartilhar, pastor, que isso aí está demais. Compartilhe, meus queridos, para a edificação das pessoas. Estas palavras são para a glória de Deus e para a edificação e riqueza espiritual do povo de Deus. Meu Deus. Então, essa tipologia do tabernáculo, ela traz a lume todos os desígnios, propósitos e ministério do Filho de Deus. Jesus está representado nos cochetes, nas borduras, na coloração das cortinas. Tudo ali é Jesus, nas estacas, que eram 60 o número. Caminho, vida e verdade. Então, tudo ali, tipologicamente, reportava-se ao Filho de Deus, que os judeus não viram por causa da cegueira espiritual com que vivem até hoje. Então, Paulo historia isso, especificando e elucidando 3 capítulos, para elucidar a história do povo de Deus, história dos judeus. 10, 11, aliás, 9, 10 e 11. No capítulo 9 da sua carta de Paulo aos Romanos, Jesus historia através de Paulo o passado de Israel. Meu Deus. O capítulo 10 de Romanos, Deus historia o presente de Israel. E o capítulo 11, Deus historia o futuro de Israel. O passado de Israel foi um passado de grandes oportunidades. Israel teve o que nós nunca tivemos. Por exemplo, Israel viu uma rocha brotar água. Israel viu cordonizes vindo do mar. Israel viu o mar vermelho se abrir. Israel viu o maná cair do céu. Israel teve 9 privilégios que nós não tivemos. Romanos 9, 4 e 5. Israel viu a glória no monte, no tabernáculo e no templo. Meu Deus. Quando ela vinha no monte, ela vinha com 3 coisas: O que, pastor? alarido, trombetas e trovões. E com os trovões vinham os relâmpagos. O monte tem 2.800 metros de altitude, Monte Horebe, que é o Sinai. E ali o monte tremia diante desta glória que vinha do Senhor. Você pode imaginar, Vanderlei? E fazia medo, Você pode imaginar, Vanderlei? a ponto de Deus gritar de lá: Moisés, fala aos filhos de Israel que façam uma cerca, ou marque termo, ao redor do monte. Nem homens nem animais toquem, senão morrem. Era a glória. Moisés subia tremendo para encontrar com o Senhor. Você está de brincadeira, pai. Porque a grandeza de Deus é extraordinária. Você não pode medir com palavras o poder operacional da majestade de Deus. Não se mede com palavras. Por mais inspirado que o pregador esteja. Meu Deus. A glória de Deus vinha no templo. Quando ela vinha no templo, ela vinha numa espessa nuvem, a ponto de a Bíblia dizer que os sacerdotes não podiam nem sair e nem entrar. Tá doido. Ficava como que embriagado. É verdade. Ela vinha com trovões e relâmpagos no Monte Sinai. Né? E no tabernáculo ela vinha uma vez por ano no Santíssimo. O Santo dos Santos, né? Era ali onde havia um encontro dos sumos sacerdotes. Né? E Deus falava a ele de cima da tampa do propiciatório. É uma coisa magnífica. Então, tudo isso encerra com o desdobramento tipológico da majestade santa do Senhor Jesus Cristo. Meu Jesus amado. Então, a mensagem, meu irmão, que vai surtir efeito,
eu quero me referir agora aos teólogos que estão aí, Os pregadores. os pregadores, não é aquela mensagem aprendida no colégio, não é aquela mensagem decorada, tirada do Google. Qual é o nome? Do Google, né? É do Google, né? É Google. Do Google. Então a mensagem que vai surtir efeito é a mensagem revelada, revelada. Aquela mensagem que Cristo é apresentado aos homens. Meu Deus. O que está faltando hoje é a centralização da mensagem. 50 anos pregando sobre Jesus, pastor? Então, leva Jesus para o povo e deixa ver os resultados, que o que é que pode acontecer. Você é forte, né, Vanderlei? Muito demais. Né? Agora você leva seus conhecimentos, você leva suas teses, você leva seus pontos de vista, leva Jesus, irmão. Leva Jesus para o povo. Mostra só Jesus ao povo. Fala da beleza de Jesus, da candura de Jesus, do sofrimento de Jesus, do triunfo de Jesus, dos atributos de Jesus, da grandeza de Jesus, da salvação de Jesus, dos méritos de Jesus, da beleza de Jesus. Pronto, eu quero ver qual é a igreja que vai rejeitar essa mensagem. Pastor, o rapaz ali falou ali, como que Jesus é descendente de Davi se ele não é filho de José? São correntes dos evangelistas. Cada evangelista, em número de 4, eles dão correntes diferenciadas. Uns atribuem que ele é filho de José, outros atribuem que ele é filho de Davi. Então são correntes. Você pergunta, mas o que é isso? Existem na Bíblia algumas coisas que você pode diferenciar. Por exemplo, quem vaticinou que Jesus seria traído por 30 peças de prata não foi Jeremias. Foi Zacarias. E como é que está na Bíblia Jeremias? Jeremias nunca vaticinou isso. Então, como é que nós chamamos isso? Erro de copista, na hora de copiar a palavra. Isso não infere nenhuma Não atrapalha em nada, né? desventura a palavra de Deus. Erro de copista. Em vez dele colocar Zacarias, colocou Jeremias. Entendi. Que quem vaticinou que Jesus seria traído por 30 peças de prata foi Zacarias e não Jeremias. Esse Zacarias é o pai de João Batista, pastor? Não. Outro Zacarias. Esse é outro Zacarias. Esse Zacarias, Tem ele... que perguntar para os outros saberem. Esse Zacarias, ele teve 8 visões numa noite. Ele era amigo de João, então, pastor? Era um homem de Deus. Zacarias teve 8 visões. Visão dos cavalos baios, visão de a mulher e a Efa, visão daquela coluna de bronze. O povo está compartilhando, está quase 300 pessoas. Então são estas coisas que a gente... Existem assuntos na Bíblia, queridos companheiros, que fazem algumas perguntas chamadas de incógnitas. Eu quero dizer para os senhores que eu tenho 51 anos que estudo a Bíblia, mas eu estou no Mobral, estou aprendendo ainda. Bem devagar, eu sou um aluno, um eterno aluno, e vou morrer aluno. O segredo de tudo, eu sei o que o senhor não sabe, o senhor sabe o que eu não sei? O Sócrates falou, uma coisa sei, nada sei. Então, existem coisas na Bíblia, meus irmãos, meus amigos, que Deus abre uma porta. Há outros que ele não... Hoje mesmo perguntaram, quem são as 2 testemunhas de Apocalipse? E quem é que sabe? A Ju Santos parece o pastor Roniero das Visões. Porque lá em, em Paraná, já Deus me usou lá já. Pois é, quem é que sabe quem são as 2 testemunhas? Existem pontos de vista, onde diz foi Moisés e Elias, foi Elias e Enoque, ninguém sabe não. São departamentos que estão fechados, que Deus não quis revelar. Forte, hein, pastor? As coisas reveladas é para Deus, revelada é para nós. As não reveladas é para Deus. Ele é o mestre. Ele é o mestre. Então se contente só com aquilo que está claro e evidentemente revelado, que é o que nos edifica. A Bíblia não é para questionar. Eu não vou nunca a debate, jamais. Você vai ver em debate. E já deve ter chamado muito você na televisão, né, mas pastor? não vou. Já chamou várias vezes, né, pastor? Não vou. Essa última vez que eu estive na RIT, o pessoal... Eu não vou, eu não tenho a palavra para contender com ninguém, meu amigo. Se alguém gosta perniciosamente de contenda, está fora do projeto. Nem conta comigo. Eu gosto da palavra para ensinar, para explicar a palavra de Deus dentro dos meus limites de homem, falho e fraco.
Viu? Então aquilo que Deus me deu por sua bondade, que é tudo dele, a gente fala por misericórdia. Mas nada trouxemos e nada levaremos. Glória a Deus. Então, ficamos com aquilo que está revelado, e aquilo que não está revelado é para Deus. Entendi. Nosso Senhor. Porque existem perguntas, eu às vezes não gosto muito de live, sabe por quê? Porque tem pessoas que faltam com respeito e fazem perguntas capciosas. Sim, mas outra coisa, às vezes eles fazem perguntas que eles mesmos já têm ponto de vista pessoais. Formados. Só para discutir, para debater, para chegar aí não conta comigo, meu amigo. A gente chama isso daí, pastor, na internet de rei. Não conte comigo, olha, para contenda, para essas coisas, eu tô fora. Tô fora. O rapaz perguntou ali, o que seria a questão de Paulo, o que eu quero fazer, o que eu quero fazer, eu não faço. É quando eu quero fazer o bem e não consigo, porque o mal já está em mim. Paulo estava dizendo justamente O rapaz perguntou. que a salvação nossa está incompleta, e a dele também. Entendi. Né? A salvação ela tem 3 tempos: salvo da pena do pecado, salvo do poder do pecado e salvo do corpo do pecado. As 2 primeiras já foi efetuada. A salvo da pena do pecado e salvo do poder do pecado, por causa do sangue de Cristo. Agora, a salvo do corpo do pecado, ela não foi efetuada, é salvação futura. Entendi. Porque enquanto eu estiver neste corpo, eu estou no combate, eu sou limitado, eu sou sujeito às fraquezas, sujeito à queda, né? E só cai quem está em pé, quem está deitado não cai mais. Então ninguém pode cantar de galo, porque nós ainda estamos no corpo do pecado. E a salvação ela só entra no seu clímax geral e final, quando nós partirmos para a eternidade, houver o arrebatamento. Aí consumou-se a obra. Mas enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos às doenças, às tristezas, às incompreensões. É para isso que nós vivemos. Isso mesmo. A palavra sempre é bom. Para contenda, não. Ô pastor, para nós terminar aqui... É bastante assunto, né? Aí que os irmãos... O povo fica tirando dúvida, porque não é toda hora que tem o pastor Napoleão também, né? Aí tinha que selecionar, falar para os irmãos que o pastor está falando de assunto específico, né? Infelizmente não dá para responder todo mundo, até por conta das dúvidas, os assuntos são extensos, né, pastor? Pastor, eu vou entrar num assunto aqui, que eu tenho desejo disso. Hoje nós vivemos um momento que hoje pregadores brigam entre si, não tem o respeito, igual o senhor falou, questão de algumas coisas. Há uma palavra que eu estava lendo, pastor, e estudando sobre os judeus, chamado sobre Lasran Hará. Significa quando uma pessoa fosse falar mal de alguém, mesmo se ela devesse, e ela não tivesse presente, no meio da comunidade judaica, pastor, viesse falar dessa pessoa, essa pessoa levantava a mão e gritava Lasran Hará, ou Lashon Hará, algumas traduções. Significa, você está sendo infiel e você não é digno de estar no nosso meio, porque você está falando do seu irmão. Pastor, o que você acha das pessoas que falam... Agora aí, Lashon Hará. Termina não. Lashon Hará. Eu estava estudando sobre isso. Pastor, o que o senhor acha das pessoas que defamam uma pessoa por trás sem ela estar presente? Eu acho um ato de extrema covardia. Isso é um homicídio, não é, pastor? Você não mata as pessoas só com arma de fogo, nem com arma branca. Se mata também com a língua. É isso que eu ia entrar. Então as pessoas têm prazer de assassinar a vida dos outros. Quando abre a boca é para trazer tristeza. Você já sofreu isso, pastor? Infortúnio, já. São 50 anos de pedradas, né? E quem não quiser sofrer isso, não se exponha à pregação do Evangelho. Todas as vezes que você se expõe à pregação do Evangelho, você está sujeito à crítica, está sujeito às pedradas, às incompreensões. É assim mesmo. Mas nós não podemos parar por causa disso. Por causa dessas coisas. Né? O Evangelho, ele é uma colheita de rosas furando a mão nos espinhos. Meu Deus. Né? Você semeia o Evangelho e colhe aquelas punhaladas do mundo espiritual. Sim. Porque nós não temos, obviamente, os inimigos visíveis. São muito poucos em proporção dos inimigos invisíveis, que são reais.
que são demônios que inspiram as pessoas para o mal. Inspiram as pessoas para o mal. E causa tristeza, né? Uma difamação acaba com a família, né? Destrói. É isso que eu queria entrar agora. A alegria das pessoas, matam as pessoas, né? E um reino não subsiste se houver essa divisão, esses infortúnios. Eu acho que a maior prédica do Evangelho é você manter a unidade, aceitando as pessoas como elas são. Jesus não teve problema com outra classe de gente, a não ser com os religiosos da sua época. É isso que eu queria que você falasse. Ele não tinha nada com as pessoas de fora, mas aquela turma de religiosos foi que trouxeram muitos problemas para Jesus. Ele chamou de fariseus hipócritas, sepulcros caiados, filhos do diabo, né? Tem uma hora que Jesus se irritou de tal forma. Então é assim mesmo. Mas que Deus abençoe os nossos irmãos, Deus abençoe o pastor Ronieri, a sua família. Foi muito bom estar com vocês. Agora eu vou me recolher, vou lá para o hotel descansar um pouquinho, porque amanhã, se Deus quiser, estaremos cooperando. Campinas com o pastor Manuel Ferreira Neto. Pastor Manuel Ferreira Neto. E sábado vamos viajar para Rio Grande do Sul. Amém. Para cooperar naquele belo e abençoado estado. Muito obrigado, pastor. Obrigado, Romero. senhor, pastor. O senhor está em casa. Deus abençoe cada dia, lhe dando muitos anos de vida e saúde. Deus abençoe suas filhinhas, que são tesouro do seu coração, sua esposa querida. Deus abençoe meu companheiro, pastor Vanderlei, e a todos os irmãos que acompanham o pastor Ronieri sempre que ele faz suas lives, visando o bem-estar, visando a alegria das pessoas. Um abraço a todos. Amém. E a paz do Senhor. Deus abençoe, ratos de Jesus. Pastor, manda um abraço para o pastor Geraldo em Rio Claro. Um abraço, pastor Geraldo em Rio Claro, ao senhor e a toda a sua família, a igreja do Senhor Jesus em Rio Claro. Um abraço. Irmãos, Deus abençoe. Muito bom estar com vocês. Oxalá, se todo mundo, quando alguém fosse falar mal, ou seja verdade ou calúnia, falasse lachon hará, dizendo você não é digno de estar no nosso meio. Não fosse falar alguma coisa, a pessoa gritasse, porque ele gritava no meio de todo mundo, pastor. Lachon hará, você não é digno de estar no nosso meio. Porque você não está dando o direito da pessoa se defender e nem de falar a sua história. Toda a história tem dois lados, pastor. É verdade. Isso eu aprendi. Perfeito. Seja verdade ou seja mentira. Tem dois lados. Ela tem dois lados. É verdade. Então você vai amadurecendo e vamos aprendendo com a vida, né? E Deus vai nos ensinando. Você não cair nas pegadinhas de Satanás. Você sabia disso, nas pastor? Pegadinhas, é verdade. Nas pegadinhas de Satanás. Então, para o jovem pregador que está começando, assim como eu, você que é ministro, você é cantor, não caia nas pegadinhas de Satanás. Fala aí, pastor, não caia. Não caia nas pegadinhas de Satanás. Amém. Forte, né, pastor? Forte. E voltando no começo do assunto, né? Da amizade. Da amizade. Só que a gente começou por um lado. Sim, porque o pastor, Deus, o Espírito Santo levou para outro. Mas o pastor Napoleão é muito meu amigo, eu tenho como pai, é uma pessoa que dá conselho, nos aconselha. Manda um abraço. Eu já mandei um abraço para o Hardson. Então, guarde essas palavras, compartilha, marque seus amigos. Tivemos uma aula nessa. Agora falta já meia-noite e 1 minuto. E é uma coisa que não temos toda hora, né? O pastor Napoleão viaja muito. E vou colocar o número dele aí para agendas. Vocês que pediram, para você ligar para ele e fazer seminários, né, pastor? Escatológico. A igreja está precisando disso, pastor. A gente está Os pensando obreiros, em maio, né, pastor? O pessoal de São Paulo. Os obreiros estão precisando disso, pastor. Precisa saber o que é Escatologia. Escatologia. Porque você pergunta, as pessoas não sabem. Tem muita pergunta aqui. Então não dá tempo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Um grande abraço. Obrigado por vocês deixarem entrar nas suas redes sociais, por vocês compartilhar. Siga a nossa página aí, coloca o likezinho, salva aí, toda vez que eu entrar, vai aparecer no seu Facebook, na sua rede social. Coloca ver primeiro, Ronieri. Colocar ver primeiro. Coloca ver primeiro. É isso, Vanderlei? E ser notificado quando você entrar ao vivo. Aí toda hora que nós entrar, você vai ser notificado pelo que nós estamos, pelo Facebook que nós estamos fazendo uma live. Amém? Deus abençoe. Um grande abraço. Manda um abraço aí, pastor. Um abraço para todos. Paz do Senhor, queridos. Amém.